Saudações a todos que estão estudando conosco o curso de Filosofia na Faculdade Livre Teológica Bereanos. Eu sou o professor Luciano Firmino e nessa terceiro estudo que nós estamos trazendo aqui para vocês, vamos trabalhar a filosofia medieval, onde nós vamos ver uma coisa extraordinária nesse período, certo? E também fazer um certo discernimento para a gente poder, assim, não cair e se desviar, né, do perfil do que de fato é a filosofia, no que, sobretudo, podemos dizer, auxiliou o que eu estou querendo dizer é que existiu coisas importantes e positivas nesse período da filosofia medieval que pode ajudar, certo, cada um de nós hoje em dia. Porém, existem questões que existiam nessa época que desviou muitas pessoas da revelação de Deus, não por conta da filosofia, mas por conta de critérios religiosos, por exemplo, do catolicismo romano. A gente vai ver aqui muitos teóricos do catolicismo romano que usaram a filosofia até mesmo para um bem interessante. Porém, em outros aspectos, essa abordagem os deixou de ver a maior de todas as ciências, que é a Bíblia, certo? E eu vou trazer para vocês aqui mais 2 livros, certo, importantes no estudo da filosofia, que vai te ajudar a entender tudo que eu estou tentando te passar, certo? O primeiro, infelizmente, é escrito por uma esquerdista, então muito cuidado. Mas no que diz respeito à filosofia, é importante você conhecer o que é escrito, certo? É muito rico os conteúdos que essa autora Marilena Chauí escreveu. Tá? Um livro didático, Iniciação à Filosofia, certo? Aqui, ó. Certo? Se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, recomendo um dos livros didáticos dessa autora. Eu gosto muito do que ela escreve sobre a filosofia, mas quando ela parte para sistemas ideológicos, né? Feminismo, socialismo, comunismo, atacando o capitalismo, atacando a propriedade privada, isso aí a gente refuta, rejeita, certo? Mas no que diz respeito à filosofia, a gente vai poder aí, usar algumas questões, pontos positivos desse assunto, tá bom? Então, essa primeira dica. Uma outra dica é mais dentro do nosso viés, né? É um livro de história da igreja, certo? Cristianismo através dos séculos. Uma história da igreja cristã. Nova edição revisada e ampliada. Da editora Vida Nova, tá bom? Na página 34 a 35. A gente vai fazer aqui umas citações. Para vocês verem aqui. Vocês verem aqui. Qualquer coisa que puder adquirir é importante, tá bom? Então, são esses livros que eu citei aqui com vocês, eles são importantes porque te dá um amadurecimento muito maior desses assuntos. Não é um livro assim rápido que você vai comprar e vai entender, mas não vai ser usado muito, certo? Mas esse aqui que eu estou citando para vocês, a gente usa muito bastante quando está falando sobre filosofia, tá bom? Cristianismo. Através dos séculos, uma história da igreja cristã. Aqui, nesse livro aqui, na página 34, justamente ele vai trabalhar as contribuições, as qualidades que o pensamento filosófico, né, algumas pessoas hoje em dia não dizem que a filosofia é uma ciência, mas eu entendo que a filosofia é a mãe de todas as ciências. Então, como ciência, a filosofia, ela contribui muito para a propagação do cristianismo. E esse autor aqui, cristão, tudo mais, na página 34, 35, ele traz evidências que comprovam o que eu estou trazendo aqui a vocês, desde o segundo vídeo, certo? Veja só o que ele diz aqui. O que ele diz. Deixa eu ver aqui. Página 34, isso. Contribuições intelectuais dos gregos.
Eu vou só citar alguns trechos que eu achei importante aqui para vocês aí entenderem, porque assim, quando a gente estuda a história ocidental, a gente vai ver que a filosofia, o direito romano e a própria teologia protestante, de uma certa forma, moldou todo o Ocidente, certo? Ainda que as pessoas não percebam, certo? Os seus tipos de comportamento no sentido positivo, e as próprias instituições são erguidas baseado nesses pensamentos, a gente percebe que não é somente uma reflexão, né, metafísica, mas algo sólido, que esses pensamentos, esses sistemas de pensamentos contribuíram, né, para a formação do próprio homem. Porém, alguns homens procuram distorcer, né, essa dádiva que nós temos. Mas a história nos ajuda a perceber, né, muita coisa. Bem, o autor diz assim: foi Atenas que ajudou a criar um ambiente intelectual propício à propagação do evangelho. Veja só, Atenas, o berço da filosofia, né, do conhecimento assim racional, era sem perceber, não foi um objetivo direto da filosofia ateniense, mas fez um ambiente muito propício, né, para os debates, para o uso da razão, o uso do pensamento, o uso da reflexão, a princípio com não cristãos. Mas a gente vê pela história da igreja que muitos cristãos, como por exemplo o apóstolo Paulo, discursou, debateu, fez até apologia, não é? Escritores do Novo Testamento usam palavras gregas, conceitos, vocabulários, né, gregos, né, e para mostrar como o cristianismo ele é 100% perfeito, não só na fé, principalmente na fé, mas também nos dados históricos, nos dados racionais, nos dados das evidências, certo? É óbvio que eu saber aonde está geograficamente Israel não me faz ter fé, mas a minha fé na escritura mostra que Israel geograficamente é um registro dessa fé. É de onde surgiu a fé. É de onde existe toda uma herança, toda uma história, toda uma revelação. Não foi no Brasil, não foi nos Estados Unidos, não foi na China, foi em Israel. Então, só um exemplo para vocês assim, irem desenvolvendo essa temática. Mas a fé, né, pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas eu digo assim, que a nossa fé não é cega, né, não é uma fé ilusória, não é uma fé que é no empurrão, certo? Mas é uma fé sobrenatural. E essa fé sobrenatural tem. Não é que ela necessite ter, mas ela tem. O que ela necessita é agradar a Deus, certo? Mas nós, protestantes, cristãos, enfim, temos evidências, né, do cristianismo, que Jesus morreu, ressuscitou, das profecias e tudo mais. Sem isso, a nossa fé será inútil, será vã. É tanto que a escritura diz, né? Se Cristo não ressuscitou, vã a nossa fé. Então é baseado nos dados, nas informações, seja escriturística, geográfica, topográfica, filosófica, dentro da escritura. Essa é a nossa fé. Então, a filosofia ajudou nesse sentido a comunicação do evangelho, porque hoje em dia as pessoas comunicam o evangelho de uma forma romântica, né? Eu não sou contra exatamente isso, mas é muito estranho, porque não é baseado nessa questão que nós estamos nos aprofundando e até mesmo descobrindo, porque as pessoas pregam o Cristo romantizado, né? Cheiroso, bonito e gostoso, né? Temos que dizer isso, e ganham até o aplauso do público. Mas quando a gente procura estabelecer Cristo como o Logos, Cristo como o Verbo, Cristo como a segunda pessoa da Trindade, aí sim, todo mundo entende, todo mundo fica com a cabeça quente, não consegue absorver os assuntos, né?
é difícil de escutar, que palavra é essa, de quem escreveu isso, o que isso significa, né? A união hipostática, e entendeu? Isso é um ambiente propício para a teologia. Sem isso, não existe teologia. Tanto que na a filosofia medieval era enquanto debate, era enquanto diálogo, era enquanto comunicação, né? Na defesa, por exemplo, contra, muitas vezes, contra as seitas, né? Era propaga. Mas quando ela se fecha, quando ela cria uma roseira sem espinhos, não serve. A filosofia, a teologia é uma roseira com espinhos. Essa é a verdade. Então, quando a gente está trabalhando nesse critério da intelecto científico, do acadêmico, somente o cristianismo ele fica de pé. A gente põe espiritismo, testemunho de Jeová, mormon, essas correntes religiosas não ficam de pé. Então, a filosofia preparou esse caminho para a propagação do evangelho. O autor diz assim: o evangelho universal precisava de uma língua universal para poder exercer um impacto real sobre o mundo. Então, o idioma, a linguagem, foi oferecida, óbvio, que pelo plano, decreto soberano de Deus, certo? E essa sociedade, essa civilização, ajudou, né, a escritura, ajudou no sentido do povo entender, certo? Porque no período medieval o povo não entendia a escritura, podia entender a filosofia. Alguns dentro dos palácios de Roma, né, dos castelos de Roma, dos monastérios. Mas o povo comum não entendia. E aí é que está um brilho da questão. A filosofia está no povo comum, no povo que não tem tanto estudo. Por exemplo, quando pega Sócrates, quando pega os pré-socráticos, não existia universidade, não existia academia, né? Você vai assistir com Aristóteles, com Platão, décadas depois. Mas a filosofia ultrapassa a mitologia, ultrapassa o senso comum e estabelece um horizonte que se veria como uma ponte para o evangelho. Então, o povo comum tem a possibilidade de entender filosofia. É aí que nós podemos apresentar o evangelho, né? Então, o autor diz assim, o grego era a língua universal do mundo antigo, né? Os próprios escritores escreveram em grego, né? O koiné. Então, isso facilitou muito a comunicação, a informação, a memorização, a propagação dessas palavras, desse vocabulário. E o Cristo usou essas palavras no seu ministério, seus apóstolos, a escritura. E isso é muito rico, né? E muitas coisas são resolvidas quando a gente chega a esse assunto e a gente pode aprender muito profundamente sobre esse tema. O texto é assim: esse era o dialeto do homem comum, conhecido como koiné, diferente do grego clássico. Foi através dele que os cristãos conseguiram se comunicar com os povos do mundo antigo, usando inclusive para escrever o Novo Testamento, o mesmo fazendo os judeus de Alexandria para escrever seu Antigo Testamento, a Septuaginta. Então, não só o Novo Testamento foi escrito em grego, mas a primeira tradução, nós temos notícia, do hebraico para outra língua foi o grego. Adolf Deismann descobriu no final do século passado que o grego do Novo Testamento era o mesmo usado pelo homem comum no primeiro século, nos papiros em que anotava informações sobre os seus negócios e nos documentos importantes do dia a dia. Desde então, eruditos como James Hope, Moulton e George Birgham deram uma sólida base científica à descoberta de Deismann, ao estudarem comparativamente o vocabulário dos papiros e do Novo Testamento. Essa descoberta deu origem às inúmeras tradições modernas. Se o Evangelho foi escrito na língua, o povo usava na época de sua produção, senão os tradutores. Ele deve ser colocado então na língua do homem comum, no nosso dia a dia. Então, essa praticidade, essa forma de comunicação, permitia o exercício do pensamento, o exercício da razão que Deus nos deu. Isso deixava uma porta aberta para o Evangelho.
Diferente de outras crenças que não usam a razão. Elas distorcem a razão. Elas negam a razão. Elas modificam a razão. Já o cristianismo não. Era dar vida à razão. E é isso que a filosofia quer. Ter vida. E somente a vida em Cristo pode dar isso. Deixa eu ver aqui. Ponto 2. A filosofia grega preparou o caminho para a vinda do cristianismo, destruindo as antigas religiões. Isso é uma coisa importante a ser dita e até mesmo difícil. E dependendo de quem entende o assunto, é que a filosofia refutou todas as religiões. Todas. Nesse período antigo, certo? E até mesmo no novo, atualmente aqui. Por quê? Porque a filosofia vai questionar o mundo, questionar o sentimento, as emoções, o próprio pensamento, o comportamento, certo? E principalmente os mitos. Questionar a crença em vários deuses. E ela vai refutar esses deuses de forma linguística, racional. E o mesmo faz a teologia. A teologia diz que não existe 2 deuses, 3 deuses, várias religiões. Não existe isso. A teologia diz que somente o Senhor é o teu Deus. Só existe um Deus poderoso, todo-poderoso. Os outros são deuses falsos. Só existe um Elohim. Só existe um Verbo da vida. Só existe um Espírito Santo. Não existem centenas de religiões, centenas de supostas revelações de um mesmo Deus com várias formas. Não. Deus não mente. Deus é uma pessoa, uma trindade. E somente no Novo Testamento revela, no Antigo Testamento, e no Antigo Testamento também. Mas as outras religiões não têm isso. É uma distorção de Deus. Certo? Então a filosofia vai questionar, por exemplo, o que eu gosto de citar é o catolicismo. Como uma pessoa vai acreditar que o pão na Eucaristia se transforma em corpo humano, em carne, sangue, ossos, certo? Em DNA. Essa pessoa come esse pão, que não é mais pão, é uma carne humana, e come esse corpo. Como é que a pessoa vai imaginar, acreditar que o vinho se transforma num sangue humano e bebe isso? Isso é absurdo. Isso não é razão. Isso não é racional. Muito menos bíblico. E é pior ainda. Então a filosofia diz, isso não é racional, isso não é científico. Você diz isso. Aí vem a Bíblia. A Bíblia refuta essa Eucaristia. Entendeu? Por exemplo, como que a pessoa pode acreditar que o Papa é o substituto de Cristo? Só essa pessoa distorcer a mente, modificar a mente, ter uma lavagem cerebral, né? Porque ela está substituindo Cristo por um pecador, certo? Eles estão aceitando Barrabás, entendeu? É nesse sentido que a filosofia vai fazer seu jogo e a teologia quebra junto com a filosofia essas religiões, né? Uma pessoa pode acreditar em Jesus e não acreditar que ele é filho de Deus, mas como é que diz Senhor Jeová, um anjo. Não faz sentido isso, entendeu? A não ser que você deturpe a sua razão, tá? Então a filosofia destruiu as antigas religiões. Mas a filosofia não conseguia satisfazer as necessidades espirituais do homem, que se via obrigado, então, a ter-se um cético, ou a procurar conforto nas religiões de mistérios do Império Romano. Então, a filosofia foi benéfica, mas um homem sem a condução do espírito não percebe qual é o caminho, de fato, de Cristo. Então, ele se torna cético. E em alguns aspectos, e outros aspectos, ele procura religiões de mistérios, religiões místicas, que a razão não consegue explicar. A razão não consegue ter acesso a esse entendimento alucinótico. Por quê? Porque essa pessoa que chegou na filosofia, ela entendeu que as religiões é uma contradição. Então Deus não pode ser um produto de uma religião. Deus é a manifestação
do Antigo e do Novo Testamento. Né? Se você tem já uma compreensão maior da Bíblia, então vai entender o que eu estou dizendo. Então, você só, de fato, só pode entender as coisas de Deus se nascer da água do Espírito. Porque não adianta você estudar filosofia e entender Deus. Só vai entender que não existe vários deuses, mas existe um Deus. Mas esse Deus você não entende pela filosofia. O que você vai entender pela filosofia é que esses deuses não existem. Só existe um Deus, certo? Nesse Deus, esse único Deus verdadeiro, ele só vai ser conhecido plenamente se esse Deus se comunicar com você. Se ele não se comunicar com você, todo o seu estudo, toda a sua prática de vida, todo o seu sonho, todo o seu objetivo, né, existencial, ele se torna pó. Não adianta ter uma biblioteca vasta se esse Deus todo-poderoso de Abraão, Isaac e Jacó não se revelar a você. Então, é óbvio que muitos caem no ceticismo e outros procuram as religiões de mistérios, né, místicas, certo? Como o teosofismo, por exemplo. Então, nós sabemos que a filosofia te ajuda muito nessa questão, mas é a revelação que vai te conduzir ao verbo da vida, certo? Porque a filosofia tem um limite. Como ciência, ela tem um limite. Ela não é o caminho a ser seguido profundamente. Como a ser seguido, óbvio, que é a teologia. Por isso que muitos caem nesse critério aqui de ser cético e por outras religiões de mistérios. Indo mais adiante, para a gente entender o assunto, deixa eu ver aqui, só uma observação. A filosofia apenas aspirava por Deus, fazendo dele uma mera abstração intelectual. Os debates do primeiro motor imóvel. Jamais poderia revelar o Deus pessoal de amor, porque só Deus pode revelar a você somente Deus. Não é a ciência que vai te revelar. A filosofia, a história, a sociologia, né, a gramática, os estudos do escrito original da Bíblia, né, de uma forma científica, vai dizer, não existem vários deuses, só existe um Deus verdadeiro. Tudo bem. Mas compreender e nascer de novo somente da água do Espírito. Você por si só não consegue fazer isso. Por que não? Porque eu estou morto em delitos e pecados. É óbvio que recentemente estava meditando que Deus não escolheu o imperador Júlio César, o imperador Augusto, né? Alexandre o Grande, não escolheu o homem mais rico do mundo, uma mulher mais bonita para comunicar o evangelho. Ele escolheu pessoas simples, como eu e você, pessoas que não dão nenhum valor, né, para serem dotados de conhecimento, de unção, de poder e trazer justamente essa propagação, não somente intelectual, mas espiritual, do conhecimento, da forma geral. A outra forma pela qual os grandes filósofos gregos ajudaram o cristianismo está ligada ao fato de chamarem a atenção dos gregos para uma realidade que transcendia o mundo temporal e visível em que viviam. Tanto Sócrates quanto Platão ensinaram 5 séculos antes de Cristo que este presente mundo temporal dos sentidos é apenas uma sombra do mundo real, em que os ideais supremos são abstrações intelectuais, como o bem, a beleza e a verdade. Insistiam que a realidade não era temporal e material, mas espiritual e eterna. Sua busca, na verdade, nunca os levou a um Deus pessoal, mas mostrou o máximo que o homem consegue fazer buscando Deus através do intelecto. O cristianismo ofereceu aos que aceitavam a filosofia de Sócrates e de Platão a revelação histórica do bem, da beleza da verdade na pessoa do Deus homem Cristo. Os gregos também aceitaram a imortalidade da alma, mas não tinham lugar para a ressurreição do corpo. Deu para entender aí? Tem alguma dúvida? Veja o papel da filosofia, que hoje está sendo esquecida no nosso meio. Na verdade, está sendo abandonada, está sendo jogada pelos ventos. O papel da filosofia no meio cristão é primordial, porque nessa comunidade, nesse povo, nessa civilização grega, a filosofia conduziu esses homens, né,
pecadores, certo? Há um conhecimento do bem, há um conhecimento da beleza e há um conhecimento da verdade, de uma forma como se fosse uma venda, né? Quem consegue abrir essa venda é a Bíblia, é Jesus Cristo. E ele te deu essa possibilidade. Então, use a filosofia e use a teologia a seu favor, a favor do cristianismo. E assim você vai entender muitas coisas, né, sobre você, sobre o mundo, que vai te fazer uma pessoa melhor. Terceira contribuição. O povo grego também contribuiu no campo da religião para preparar o mundo a aceitar a nova religião cristã quando ela surgisse. O advento da filosofia grega materialista no sexto século a.C. destruiu a fé das pessoas no velho culto politeísta, descrito na Ilíada e na Odisseia de Homero. Então, resumindo aqui, a gente viu três contribuições fundamentais que a filosofia ajudou e ainda ajuda. Primeiro, a comunicação do evangelho precisava de um idioma universal, que era o koiné, a língua grega, era a língua universal. A segunda contribuição foi que a própria filosofia, usando a razão, conseguia perceber que algo está errado no mundo e que as religiões que surgiam antes do cristianismo, certo, estavam confusas e não eram de fato verdadeiras. Quando surge o cristianismo, há um encaixe perfeito entre revelação e razão. É isso que a gente vai ver na filosofia medieval. Essa contribuição é que o mundo filosófico estava preparando o ambiente de forma geográfica, cultural, mesmo tendo, né, algumas distorções no sentido social. O cristianismo foi bem apresentado, teve a sua expansão muito rápida. Graças a Deus houve a perfeita comunicação do evangelho, né? Então nós precisamos da filosofia para fazer tudo isso novamente, né? Tanto que na Reforma Protestante houve sim uma filosofia para refutar a heresia da seita do catolicismo. Então está aqui esse livro, O Cristianismo através dos séculos. Não é uma história da Igreja Cristã da toda a vida. Aqui é fantástico, tá? Ele diz assim na capa aqui, ó, só para vocês ouvirem um pouquinho. Esta obra se consagrou como um clássico indispensável para todos que se interessam pelo estudo da história do cristianismo. Por ser uma obra magistral, porém, desde sua primeira publicação, muitas coisas aconteceram. O mundo mudou e, com isso, surgiram novos desafios para o cristianismo nos dias de hoje. Por esse motivo, a edição Vida Nova decidiu trazer às mãos do público brasileiro uma nova edição da obra, totalmente atualizada, revisada e ampliada. Nela, o leitor encontrará temas novos, relevantes, como o declínio das teologia liberal, neo-ortodoxia e radical, o surgimento do evangelicalismo, especialmente nos países do terceiro mundo, os desafios que as organizações para-eclesiásticas e as meias igrejas apresentam às denominações, o movimento pentecostal carismático, o papel da mulher na igreja atual, entre outros. Capítulos ampliados e reescritos, novos mapas, quadros e diagramas que ajudam a compreender os movimentos históricos. Bibliografia ampliada e atualizada para colocar à disposição do leitor as mais atuais e relevantes pesquisas na área da história do cristianismo. Então está aqui um pouquinho sobre esse livro. O autor é Arle Heinz, é professor emérito, onde atuou por 35 anos como professor e chefe do departamento de História da Igreja. Hoje é membro da Academia Americana de História da Igreja, da Associação Americana da História e da Conferência sobre Fé e História. Então, fantástica essa obra. Bem, vou pôr aqui uma imagem que vocês viram aqui, rapidinho. Pronto. Hoje estamos conversando um pouquinho sobre filosofia medieval, tá bem? Filosofia medieval
ela começa ali no século V e vai até o século XV. Existiu nesse período algo que a gente precisa entender para compreender o assunto, que é o contexto histórico. O que é o contexto histórico? É o que está acontecendo naquele momento. O que vai ou não ajudar a propagar um pensamento ou derrubar ou construir outros pensamentos. O contexto histórico te ajuda a entender melhor tudo que está em volta dessa filosofia medieval, certo? Não só foi apenas filosofia, reflexão, pensamento, escritos, publicações, mas todo um cenário social, político, todo um cenário também de corrupção nesse período. Nesse contexto histórico que nós falamos, que te ajuda a compreender melhor o assunto, o que vai acontecer nesse período. Primeiro, queda do Império Romano. A queda do Império Romano ocorre aí por volta do ano 476 depois de Cristo, certo? Que vai dar, que na verdade, né, com essa queda do Império Romano, ela vai dar início justamente à gênesis da Idade Média, tá? Quando a queda do Império Romano, né, em 476, se tem aí justamente a Idade Média. Infelizmente surgiu uma heresia e uma seita chamada religião católica romana. A religião católica romana foi, né, a principal instituição religiosa, cultural e política que, primeiramente, distorceu o evangelho, certo? Devemos dizer isso. Distorceu o evangelho, distorceu muitas outras ciências, certo? Mas era absorver a filosofia para sustentar muitas das suas absurdidades, das suas coisas absurdas. Em outros aspectos, ela ajudou, né, em algum momento, a construir algumas formas de doutrinas, de certa forma bíblicas, mas que foi inútil para a corrupção deles. Eles vão deixando de lado, né? Então, o catolicismo foi, de fato, a principal instituição religiosa daquela época, que vai conduzir toda uma sociedade, né, a uma escravidão, a um período de trevas. Mas, graças a Deus, que a filosofia, que a gente já viu, refutou as falsas religiões, vai refutar a religião que ocorre aí nesse período medieval. Então, nesse período, também é importante citar aqui que a filosofia era, de fato, não só ciência de todos, mas também ela se torna serva da teologia. Diga-se de passagem, uma teologia católica, tá? Então, muitas vezes a filosofia foi usada de forma tendenciosa, de forma a fraudar o próprio raciocínio, porque a filosofia medieval não somente vai apresentar argumentos a favor da existência de Deus, mas vai apresentar argumentos filosóficos a favor da infalibilidade papal, por meio da filosofia, ou por meio da tradição, mas nunca por meio, de fato, da filosofia ou da escritura, certo? Então, ela se torna serva, escrava de uma teologia católica, em alguns aspectos positivos e outros negativos. Nesse período também, nesse todo o contexto que está acontecendo, né, com a queda do Império Romano, com a invenção, né, o surgimento da Igreja Romana, a ideia de que a filosofia serva da teologia, existiu uma constante busca de harmonização entre fé e razão. Não foi a busca da fé e não foi a busca da razão. Foi a harmonia. Né? Elas vão trabalhar juntas, elas vão andar juntas de respeito à sustentabilidade e à manutenção da instituição romana, certo? Nem sempre foi do livre pensamento ou, de fato, das doutrinas bíblicas, uma vez que a escritura está acima das igrejas, é algo que essa filosofia romana nunca iria acreditar. Então foi uma harmonização, né? Em outros aspectos foi uma distinção entre as duas categorias. Esse basicamente seria um breve contexto histórico do que está
ocorrendo aí por volta desse cenário e desse início da própria filosofia medieval, certo? Conhecer isso te ajuda a conhecer os personagens, te ajuda a conhecer o pensamento dessa turma que vai surgir, certo? Falando dos personagens, nós temos os principais pensadores como Santo Agostinho. Todo curso de filosofia, Santo Agostinho, ele tem que ser dito, tem que ser mencionado, seja a universidade ou a faculdade mais ateia do mundo vai falar de Santo Agostinho, porque foi um cara, de fato, trabalhou muito, certo, dentro da filosofia, mas não que vai assim inovar muita coisa, certo? É óbvio que os filósofos, na minha opinião, são Sócrates, Aristóteles e Platão, Descartes, Hegel, certo? Não tanto Agostinho, certo? Não que eu esteja assim jogando Agostinho na lata do lixo, não. Existem coisas boas em Agostinho que dá pra gente estudar, aproveitar, certo? Mas tem coisas que não dá para aceitar. Agostinho, o ponto positivo de Santo Agostinho, da filosofia de Santo Agostinho, é que ele foi inspirado por Platão, filósofo, que ele trabalhou muito a questão do mundo das ideias, né? Que aí Agostinho vai trabalhar como um mundo espiritual. E esse filósofo Platão foi o que mais influenciou o pensamento ou conduziu o raciocínio filosófico de Agostinho. Essa filosofia que Agostinho vai preparar, vai construir, é uma filosofia como um caminho para Deus. Então, tudo que Agostinho vai filosofar sempre tem que ter um fim em Deus. Então, esse é o objetivo da filosofia de Agostinho. Mas também Agostinho ensinou que o mal não é uma substância, mas a ausência do bem. Muitas pessoas naquela época, e até mesmo hoje em dia, acreditam que o mal é um outro ser diferente de Deus. Que sempre existiu, certo? E que existe uma guerra entre eles pela rivalidade do mundo. Muitas religiões acreditam nisso. Agostinho vai dizer, não, mal, certo? Não é, de fato, uma substância, mas a ausência do bem. Ou seja, tudo que Deus criou é bom, até mesmo o vulcão. O vulcão que causa erupções, o maremoto, a chuva que muitas vezes causa inundações, é bom, não é ruim, certo? Outra coisa que eu posso dizer a vocês, o raio, que muitas vezes pode causar queimadas, né, na floresta, ventania fortíssima que pode arrancar casas, né, até mesmo matar pessoas e animais. Esses ventos são importantes, são benéficos, mas as situações que vão acontecer, né, por exemplo, se você estiver num barco, no oceano, né, perdido, de repente aparece aqui um tsunami de mais de 20 metros de altura. Um exemplo. Essa tsunami vai me matar, com certeza. Esse foi mal? Foi mal sim. Foi ruim? Foi. Trouxe a morte? Trouxe. Mas essa tsunami, era boa ou era má? Era uma substância? Entendeu? Então, esse mundo que Deus criou, ele não é isento de coisas que a gente pode, assim, classificar como mal. Um vulcão. Se você cria uma comunidade em torno de um vulcão e não entende o que são as erupções, né, as placas e tudo mais, as questões toda envolvida, algum desse vulcão vai ter erupção e vai matar as pessoas que estão ao redor. A culpa é de Deus? A culpa é do vulcão que não tem consciência? Ou existe algum mal atrás disso? Né? Então, existem perguntas, questionamentos e dúvidas sobre isso. Mas Agostinho vai resolver tudo isso citando essa questão de que o mal não é uma substância, certo? Mas a ausência do bem. E ele aplica isso não exatamente para as concepções da natureza, mas para seres racionais. É onde ele vai tentar explicar a queda de anjos, a queda de Adão, a queda do homem, entendeu? Então ele vai construir uma antropologia, certo? Então a gente vai ter também antropologia dentro da filosofia medieval que vai sendo desenvolvida por Santo Agostinho. Então, algo interessante que é até mesmo contraditório. Agostinho está dentro de uma instituição extremamente corrupta, certo? Não que no início
foi tão alto, né? Mas vai crescendo cada vez mais. Na instituição corrupta, que é o catolicismo romano, Agostinho percebeu que a salvação é pela graça divina, algo que contradiz o próprio dogma, certo, do catolicismo, porque a salvação pela graça, somente pela graça, é a reforma protestante. Veja aí, isso aí é um ponto positivo altamente importante, Agostinho, que dá para a gente aí absorver. Depois de Agostinho, nós temos um outro pensador, Tomás de Aquino. Eu prefiro mais Santo Agostinho, certo? É a minha opinião. Por quê? Porque Agostinho, ele está mais em torno do aspecto espiritual, do aspecto metafísico, epistemológico, hermenêutico e também social, humano. Já Tomás de Aquino está mais em torno da natureza. Cada um tem seu foco, né? Tem seus aproveitamentos. Mas eu prefiro Agostinho como filósofo esse período para assim aprofundamento, né, futuros. Então, Tomás de Aquino, aí no 1225 a 1274, ele, diferente de Platão, de Santo Agostinho, ele foi inspirado por Aristóteles. Aristóteles vai trabalhar muito o aspecto da lógica, né, que é bem diferente de Platão, até porque Platão ele não vai por esse caminho, mas Aristóteles sim. Então, ele vai, nesse período aí, ele vai fazer que a fé e a razão não se contradizem, não se complementam, certo? Então, quando eles assim não se contradizem, mas se complementam, essa questão de contradição é algo filosófico. Por quê? Porque a gente pega duas coisas que aparentemente não tem nada a ver. Por exemplo, teologia e ciência. Tem algo a ver? Aparentemente não. Mas quando a gente vai aprofundando cada vez mais, tem algo a ver sim. Elas estão fundidas, elas estão unidas. Existe um ponto que une as duas. Então, não existe contradição. Então, de uma forma assim, para vocês entenderem, quando Tomás de Aquino procura dizer que a fé e a razão não se contradizem, é que ele está utilizando o sistema aristotélico para dizer assim, ó, os dois são verdadeiros, fé e razão é verdade, certo? Isso é muito importante até mesmo dentro do sistema jurídico e dentro também de debates filosóficos, né? Onde se você sustenta a ideia de que, por exemplo, uma pessoa que acredita que a Terra é plana, ela está em contradição com a história, com a geografia, com a física, com a matemática, com a química, entendeu? Não há como você acreditar na ciência física, química e matemática e dizer que a Terra é plana. Não há como dizer isso. Tem uma contradição. Dizer que a Terra é esférica, redonda, oval, está em pleno acordo com a química, a física, a biologia, a história, a geografia, a geofísica, entendeu? É nesse sentido aí, que quando utilizamos contradição. Então ele vai trabalhar provas racionais sobre a existência de Deus, né? A chamada as 5 vias. Então vocês podem depois aí pesquisarem as 5 vias que vai aparecer na internet, né? São provas filosóficas, né? De maneira que a razão conseguiu construir para provar a existência de Deus. Agora é óbvio que se nós fôssemos filosofar nessa questão aí, nós faremos o seguinte: Deus existe, sim, mas não existe da forma que existimos, né? Como homens que nascem, né? E que tiveram outras pessoas antes de nós, entendeu? Mas Deus existe não dentro desse sistema, mas Deus existe porque Ele é eterno e nós não. Nós nascemos, nós tivemos um princípio. Deus não tem princípio nenhum. Nós temos um fim. Deus não tem fim nenhum, entende? Então, a razão prova se Deus prova. Porém, ela não vai dizer que Deus tem um início ou um começo. Se ela disser que tem um início e um começo, então não é Deus.
Mas que Deus existe, sim. É óbvio que existe. Então, essas 5 vias vão trabalhar vários aspectos, né, diferentes que vai comprovar a existência de Deus. As 5 vias. Então, a filosofia de Tomás de Aquino procura demonstrar que as verdades naturais e a própria teologia revelada são verdades importantes para o humano. Então, Tomás de Aquino percebeu que existem verdades dentro da natureza que ajudam a entender as verdades reveladas dentro do critério bíblico, né, de certa forma assim dizendo, ou verdades espirituais. E os temas mais profundos e centrais dentro desse período vai ser justamente sobre os problemas de Deus, né? Demonstrações racionais de sua existência, né? O problema do mal, como conciliar a existência do mal com um Deus bom. Como eu posso acreditar que Deus é bom se existe o mal? É possível fazer isso? É possível, de fato, nós aceitarmos essa ideia? Não seria uma contradição? Seria impossível Deus existir e o mal existir? Isso não refuta Deus? Né? Como entender o que é o mal? Entende? Então, tudo isso, a filosofia vai mergulhar, vai procurar respostas, vai refutar aquilo que não tem nada a ver e vai se aproximar cada vez mais daquela ideia, né, do bem, da verdade e da beleza. E também temos a salvação, a relação entre graça divina e liberdade humana. Né? É óbvio que desse critério de filosofia, ele se fica um pouco distante dos dogmas do catolicismo, né? Porque o catolicismo não vai dizer explicitamente dessa forma. A relação da graça divina, né, da soberania divina e da liberdade humana. Isso o catolicismo ensina, senão outra coisa. Parece-me que o catolicismo ele é arminiano. Então, é o ser humano que está aí a todo vapor, dizendo o que ele tem que fazer. E já no que diz respeito à questão aí que nós falamos aqui sobre Agostinho, sobre salvação é pela graça, não tem nada a ver com os dogmas católicos, porque é por meio do mérito, do esforço humano, das esmolas, né, do sacrifício, das penitências, né, do seu esforço e da sua condição financeira de comprar o reino de Deus, certo? Então a filosofia desses pessoal aí, dessa turma aí, se distanciou um pouquinho dos dogmas do catolicismo, certo? Mas no catolicismo não existe nada de filosofia, nada de teologia, e sim heresia, bom? Então esses são os problemas que surgem nesse período, que tanto Tomás de Aquino como Agostinho vão trabalhar. Então, e aí, o que vocês acham? É possível fazer demonstrações racionais sobre a existência de Deus? Aí você me pergunta, por quê? Por que isso é importante? Na Bíblia tem demonstrações racionais sobre a existência de Deus? Não tem. De forma filosófica, né? Primeira premissa, segunda premissa, terceira premissa, conclusão. Argumentos racionais convincentes não existe assim. Porque isso é uma sistematização do conhecimento filosófico para ajudar pessoas que não acreditam no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aí nós fazemos dessa forma. A Bíblia não é um livro de filosofia, não é um livro de matemática, de química. É muito maior do que isso. Muito maior, muito mais poderosa, muito mais rica. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, na palavra de Deus, nós temos a possibilidade de ter a oportunidade que Deus nos dá, por meio da graça, de nascer do Espírito. Aí sim, podemos compreender Deus em sua perfeita revelação. Muitas das vezes sem as provas filosóficas de Platão, de Aristóteles, de Sócrates, de Tomás de Aquino, de Spinoza, né? De Agostinho e tantos outros. Muitas vezes sem esses argumentos racionais, sem essa filosofia, muitas vezes complicada e difícil. Por quê? Porque nesse nascer do Espírito é justamente que a terceira pessoa da Trindade surge.
né, para nos transformar da vida e abundância. E aí, se nós conhecemos Deus, não deve ser sem a filosofia. Mas, nesse conhecimento, a filosofia se encontra também. Muitas vezes como sombra, mas está presente. Então, eu termino por aqui essa minha exposição sobre introdução à filosofia medieval. Eu espero muito que vocês tenham gostado e também que vocês tenham entendido aí toda essa complexidade, toda essa vastidão histórica, não é? Todos esses conceitos, todo esse esforço racional em prol justamente do entendimento sobre Deus e do mundo, da natureza, das sociedades, do mundo como um todo, né? Esse esforço humano, mas a revelação divina, a palavra de Deus, era espetacular. Sem a Bíblia, nada vale a pena. Entende? Então você viu a contribuição, a importância, o esforço desse pessoal para, sendo eles cristãos ou não cristãos, para mostrar que existe uma verdade absoluta. Então a filosofia, na verdade, vai ser algo que vai apontar para a verdade absoluta, que é Cristo. Certo? Então eu me despeço aqui de vocês. Forte abraço. Bom estudo, continue estudando. Sigam aí também a nossa recomendação dos livros, certo? Para vocês poderem ampliar, melhorar cada vez mais. Ótimo estudo para vocês. Eu espero que vocês possam crescer cada vez mais nesses assuntos. Deixa eu só fazer um último comentário aqui, tá bom? Nesse período da filosofia medieval. Por causa desse método de disputa, costumava dizer que na Idade Média o pensamento estava subordinado ao princípio da autoridade. Isso é um erro filosófico. Isso é um erro de raciocínio. Então, um pensamento, uma ideia, uma doutrina só pode ser verdadeira se estiver baseada em uma autoridade. Ah, não, porque se baseia em alguém. Não. Isso é falso. Certo? Isto é, uma ideia é considerada verdadeira se for baseada nos argumentos de uma autoridade reconhecida. Aqui é uma citação que eu estou falando, tá bom? Não é da minha ideia, é do livro didático. Reconhecida como a Bíblia, Platão, Aristóteles, Papa ou Santo. Então, assim, por exemplo, alguém acredita em tal coisa, porque tal autoridade diz assim. Isso é verdade ou é falso? É falso. A verdade, né, ou do assunto não deve ser baseada na autoridade de alguém. Ah, o professor Firmino disse isso, então é verdade, porque Firmino é um filósofo, não pode ser assim. É um erro de raciocínio. Então, o que é uma verdade filosófica? O que é um pensamento filosófico verdadeiro? Ela se baseia na razão. Não é a razão no sentido de todo mundo pensar igual, todo mundo achar que é a mesma coisa. Não é isso, não. É a razão. A razão tem critérios para funcionar. Aristóteles deixou isso bem óbvio. Então, seguindo esse critério, quando a razão procura entender, encontrar, descobrir, avaliar, analisar um determinado assunto, ela descobre a ideia verdadeira. Não porque está em alguém, mas porque está na realidade das coisas, certo? Então, eu termino aqui esse assunto. Eu espero que vocês entendam que na filosofia medieval eles pensavam que a verdade se baseava no Papa, em um santo, em Aristóteles, em Platão. Mas a verdade se baseia na realidade. E no que diz respeito, nós, protestantes, essa realidade é Cristo, é o verbo da vida. Ok? Então, forte abraço, até o próximo vídeo.